Cronômetro na tela. Bom dia, senador Eduardo Braga, candidato pelo PMDB. Vou começar essa entrevista lhe perguntando por que o senhor quer voltar a ser governador do Amazonas. Essa pergunta eu comecei as demais entrevistas e devo repetir até o final. É uma maneira de nós aqui no estúdio e quem está em casa entender quais são os seus objetivos. Bem, na realidade não é uma questão de eu querer. Na vida pública nós sempre estamos a reboque da decisão da população. Portanto, no meu caso específico, a população tem manifestado através de inúmeras pesquisas, nas nossas reuniões, nas nossas caminhadas pelo interior e pela capital, a necessidade de que nós possamos fazer uma retomada da gestão pública que seja eficiente, que esteja sintonizada com as necessidades da população. Muitas vezes o mesmo time sobre a direção e sobre a coordenação de um outro técnico acaba não conseguindo dar as mesmas respostas. Veja o que aconteceu na recente Copa do Mundo. Nós não podemos dizer que o Brasil tem jogadores que não sabem jogar bola. O Brasil tem craques. Agora, quando não é bem treinado, nós corremos o risco de levar uma goleada como nós levamos da Alemanha. Em 2 jogos, tomar 10 gols. Portanto, o que está acontecendo na gestão pública é mais ou menos isso, a falta de remédio nos nossos hospitais e nas nossas policlínicas, as filas voltando para as unidades de saúde, a merenda escolar se desorganizando na capital e no interior do estado, as escolas de tempo integral sendo confundidas com apenas a pintura e a placa com o nome de tempo integral, quando na realidade uma escola de tempo integral significa toda uma grade curricular diferenciada, toda uma programação diferenciada, a segurança pública tendo grandes investimentos, como é o caso do Rona nos bairros, mas na realidade a gestão não corresponde à necessidade da população, a corrupção policial acaba existindo, acaba havendo desvio de funções, muitas vezes até denúncias de estupro dentro de viaturas policiais, isso tudo porque a gestão não é eficiente. Às vezes uma maçã podre numa cesta acaba contaminando. A grande maioria dos nossos policiais são pessoas sérias, bem comprometidas e do bem, mas acabam sendo contaminadas por essas maçãs podres que trazem coisas como estas que estamos assistindo. Recentemente, inclusive, um médico na sua clínica assassinado durante a luz do dia no Eldorado. Portanto, a nossa candidatura representa exatamente isso, a vontade da população de retomar uma gestão eficiente, uma gestão que esteja preocupada e sintonizada com a demanda da população, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. Senador Eduardo Braga, boa tarde. Boa tarde. Senador, no seu último governo, o senhor anunciou um excelente projeto, que era trazer a matriz energética do gás para Manaus. O gasoduto chegou até Manaus, mas o gás não chegou na vida do amazonense. Eu queria saber do senhor, por que isso não aconteceu e, se eleito, o senhor pretende reformular e retomar esse projeto? Bem, não aconteceu por falta de vontade política, Mário. Porque o gás chegou em Manaus, o gás pertence à Cigás, que é uma empresa do Estado, em parceria com a iniciativa privada, e simplesmente o governo do Estado não botou o gás veicular para os taxistas. Abandonaram o projeto e os taxistas foram penalizados pelo atual governo por não ter gás natural para colocar nos seus veículos. 2, não se distribuiu o gás com a indústria e muito menos com a população. É verdade que nós conseguimos, junto ao governo federal, mudar a matriz energética do Estado. Hoje nós geramos energia à base do gás. Tem inclusive uma usina de 600 megawatts que está sendo construída pelo governo federal aqui, que a obra está paralisada e você não vê uma voz do governo do Estado, uma liderança do Estado, seja do Executivo, seja até mesmo de outras instâncias, tentando ajudar para que o governo federal possa resolver os problemas. Você deixou em que pé esse projeto? Esse projeto, nós chegamos com o gasoduto aqui, inauguramos, fizemos a transformação dos geradores a gás das unidades dos produtores independentes, funcionando,
fizemos a distribuição, inclusive, dos ramais na capital, precisava se instalar novos postos para poder distribuir o gás natural para os taxistas e precisava, obviamente, de uma ação junto ao governo federal para que não se perdesse a prioridade de investimento. Repito, conseguimos iniciar uma usina de ciclo combinado de 600 megawatts em Manaus. Essa usina, neste momento, está parada porque a construtora está negociando com o governo federal um realinhamento de preço e nós não vemos nenhuma ação por parte do governo do estado. Outra questão, a refinaria. A nossa refinaria, que é histórica, tem uma história no nosso estado e uma história dentro do Brasil com relação ao refino, ela deixou de ser prioridade, porque nós do governo do estado do Amazonas não nos manifestamos. A nossa refinaria está correndo o risco de ter uma defasagem tecnológica gigantesca, porque nós não temos prioridade por parte do governo do estado numa articulação com o governo federal. Essa é a diferença da gestão, essa é a diferença de um planejamento estratégico. Veja, eu não quero falar mal de ninguém, eu não estou aqui para criticar A, B, ou C, ou D, até porque eu ajudei a eleger quem está aí. Só que quando eu os ajudei, o compromisso era continuar o nosso projeto e fazer com que nós avançássemos sobre essas questões. Mudaram, simplesmente mudaram. E simplesmente mudaram não só o foco político, as alianças políticas, mas também mudaram o compromisso. Ora, eu continuo aonde eu sempre estive, ao lado do povo, lutando por um planejamento estratégico para o nosso estado que possa preparar o Amazonas para o futuro.